Eu queria começar um pouquinho pelo fim ali que o Davi, só para não entrar muito no programa, mas a gente deve olhar a TI, ou seja, tecnologia, internet, essa coisa toda, do ponto de vista que é uma revolução que é do compartilhamento das informações. É tudo colaborativo. Se constrói isso tudo colaborativamente. Entre você fazer um gesto aqui, o outro fazer, e isso é que se forma uma plataforma que pode fazer muita diferença nas prefeituras. Por exemplo, aqui, uma coisa básica. Em São Paulo tem a plataforma de segurança, né? De vigilância. O grande desafio é o seguinte: a prefeitura vai comprar a câmera e vai pôr a plataforma ou não? Criou-se a plataforma e se usa porque todos os prédios têm uma câmera para fora, certo? Na rua. Ela se integrou, certo? Se integrou no sistema municipal, que está ligado à PM, ao comando da PM para fazer a vigilância. Sem muito custo, sem muita coisa, com inteligência, com agilidade, você hoje consegue visualizar as ruas de São Paulo através das câmeras que ficavam só para o porteiro e para o síndico de um prédio. Ou, quando tinha alguma coisa, a Polícia Civil ia lá e pedia para poder olhar alguma coisa na rua. Hoje, ela está na nuvem, chamada nuvem, que é outro segredo. Estou dando um exemplo desse aí só para a gente falar que é colaborativo. O que a gente fala é que a sociedade e a TI é muito colaborativa, que significa mais solidariedade, significa que se a gente for para uma área tecnológica das cidades inteligentes, ela toda está baseada nisso. Mas eu queria aqui já começar a entrar rapidamente na questão do marketing, né? De como fazer uma campanha digital e também a experiência aí do Paulo Guimarães, nosso amigo que era da GPP, agora está com o Instituto, e sobre pesquisas e avaliação de governo e como a gente mede isso. Porque nós vamos falar aqui um pouquinho do seguinte: tudo que os outros falaram lá atrás, o Bissoli, o Azevedo, o Davi, a gente tem que encaixar na comunicação com as pessoas, certo? O que pode, o que não pode, né? Como ter boas ideias e fazer uma boa comunicação e como planejar a comunicação da campanha. E eu quero começar aqui pedindo, porque como nós vamos falar de pesquisa um pouquinho, eu queria que todas as pessoas que estão no YouTube cliquem ali naquele dedinho para cima ou para baixo para avaliar esse nosso encontro. Isso já é uma pesquisa para nós do Cidadania, certo? Porque aí nós vamos saber efetivamente se as pessoas estão gostando ou não, e é de forma direta. E quem gostar muito, vai lá e se inscreve no YouTube, certo? Porque aí ele vai começar a receber todos os vídeos que nós estamos colocando aí. Então, uma forma de avaliar, a primeira, e a segunda é de engajamento no Cidadania. Então, eu peço aí, tem mais de 100 pessoas, agora está quase 100 pessoas no YouTube, que elas vão lá e clicam. Já clicaram bastante, porque eu estava observando. Mas tudo que tiver aí, vai lá e avalia. Para o bem e para o mal. Se não gostou, para baixo. Se gostou, para cima. O Paulo Guimarães vai explicar um pouquinho isso. E o engajamento, que é dizer, eu quero me inscrever no grupo do Cidadania YouTube, é uma forma de que a gente se ligue diretamente. Então, eu queria fazer esse pedido para todo mundo, para dar uma síntese um pouco nisso que nós vamos falar aqui para frente. Tá? Então, Paulo, você já está aí na linha, pode começar a falar e eu vou observar. Opa, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? Quando puder começar, é só avisar. Falei um pouquinho de pesquisa, né? Para cima ou para baixo, né? Já vamos avaliar. Vamos lá, pode ir, Paulo. Tudo bem? Primeiro, agradecer ao Fernando aí o convite, né? Na pessoa do Fernando, ao Cidadania. Muito bom ver o Davi, rever o Davi, né? Ele se livrou de mim nessa quarentena, enfim, não paga um café, tem mais de 3 meses aqui, mas eu estou anotando. E em nome do Instituto Guimarães, eu queria fazer algumas rápidas recomendações, principalmente,
sobre o cuidado que a gente deve ter hoje com a leitura das pesquisas. A pandemia ela trouxe para a gente, da área de pesquisa, um componente novo, que é obrigar, né, os institutos a fazerem pesquisas por telefone. E aí começa um primeiro problema. Tá? Uma pesquisa pelo telefone, com base numa lista telefônica somente, ela preserva alguns dados da população, mas não todos. A intenção de voto ela sai muito prejudicada. Mas o campo de atuação de cada candidato, se ele está no campo da situação, no campo do prefeito, no campo da reeleição, no campo da continuidade, ou se está no campo da oposição, isso é inteiramente preservado. E aí eu lembro que na última eleição para prefeitos das capitais, somente 2 candidatos que saíram à frente ganharam. O que ganha a eleição, ou o que perde, é a estratégia bem-sucedida ou mal-sucedida. Né? E aí entra a palavra dos marqueteiros, e não só os marqueteiros. Muitas vezes existe um conflito natural, que eu já vivenciei muito, entre o marqueteiro e aqueles mais chegados ao candidato, que querem ajudar e acabam atrapalhando. Eu sou muito franco nessa abordagem. Eu acho que tem que se dar, uma vez que você escolheu o marqueteiro, você tem que dar todas as condições para ele fazer um trabalho bom com base na pesquisa, e a probabilidade de sucesso aumenta consideravelmente. Então, veja bem, quando você dá uma sorte de ter trabalhado bastante tempo numa cidade, você tem um cadastro, tá, construído em cima de pesquisas face a face, e sobre esse cadastro você faz uma amostragem absolutamente representativa, como se fosse face a face. Isso se você tem o cadastro, 7, 8 mil, 2 mil pessoas, enfim, você seleciona uma amostra aleatória ali e você faz uma boa pesquisa. Se você não tem, vou repetir, que é a maioria dos institutos, eu penso que não tenha, e você faz uma pesquisa somente pelo telefone, com base numa lista telefônica, a única coisa que ela preserva são os campos de atuação de cada candidato. E aí nós temos uns problemas. Você tem que estar ciente que, se você é do campo da situação, da continuidade, se for o prefeito em reeleição ou o candidato apoiado pelo prefeito, a abordagem, a leitura da pesquisa, a estratégia em cima da mesma pesquisa, ela é diferente se você estiver no campo da oposição. E uma pesquisa hoje, mesmo pelo telefone somente, ela vai te dizer qual é o campo vencedor da eleição. Se é o campo da situação ou o campo da oposição. O campo vencedor sendo o campo da oposição, não quer dizer, e aí entra um problema muito importante, né, que deve ser discutido antes das eleições para os candidatos, entre os candidatos de oposição, porque se o campo vencedor for o campo de oposição e a eleição tiver um turno só, não quer dizer que um candidato da oposição vai ganhar a eleição. Por quê? Porque se você tem um prefeito ou o candidato do prefeito que vai ter 30%, o campo vencedor é o campo da oposição com 70%. Só que se você tiver 3 candidaturas no campo de oposição, elas podem ter a maioria dos votos na soma, mas individualmente o prefeito ganhar ou o candidato do prefeito ganhar. Então, é muito claro, e a pessoa tem que ter
tem que atentar mais para um jogo político, porque se o campo da oposição vai ganhar e dividido não vai, então tem que haver algum acordo ali e a escolha de um candidato que venha, de fato, ganhar a eleição, estando no campo de oposição. No campo da situação, já ficou agora explicado. Se você está no campo da situação e é o campo perdedor, a única coisa que lhe resta é dividir a oposição em mais candidaturas. E aí, muitas vezes, eu vi pessoas falarem assim, então, no campo da situação, e falam, mais um candidato vai me atrapalhar. Não. O candidato da situação, ele vai ter, por exemplo, 30%. Se tiver um candidato só do outro lado, ele vai perder. Ele vai ter 30% se tiverem 2 candidatos do outro lado, provavelmente ele ainda vai perder. Se tiverem 3 candidatos, ele já começa a ter chance. Ele vai ter sempre os 30%. O que é da continuidade, o que é do prefeito, o que é do incumbente da eleição, aquilo é dele. Ninguém tira dele, nenhum candidato tira dele. Tá bom? Então, é muito comum hoje, e isso tem que atentar para um outro problema. Se a eleição for em 2 turnos, a estratégia já muda. Porque se o campo vencedor é o campo da oposição, basta ir um da oposição contra o da situação e, na grande maioria das vezes, ele vai ganhar a eleição. Porque o voto, no decorrer do processo, ele não muda de campo. Eu não voto hoje contra o prefeito e amanhã a favor do prefeito. Não. Aí você vai dizer, mas eu conheço uma pessoa assim. São raríssimos os casos que não formam um montante significativo para decidirem a eleição. Tá certo? Então, no geral, se o campo vencedor é o campo da oposição, num segundo turno, ele vai ganhar sim a eleição. Tá bom? Se o campo vencedor for o campo da situação, ele vai ganhar a eleição. Agora, o comum hoje, que a gente mede muito, é se o cenário exposto é aberto ou fechado. Isso é muito importante também. O que é um cenário aberto? Vamos supor que você tenha 5 candidaturas e você, com a pesquisa, você estima o potencial eleitoral de cada um. Se você soma aquele potencial, ele dá menos de 100%, então alguns deles vão crescer mais do que aquilo. Se ele der mais de 100%, for um cenário fechado, então alguém tem que roubar votos de alguém. Alguém não vai atingir o seu potencial, ou um ou mais candidatos. Então, isso é fundamental para você começar a estratégia. Se for um cenário aberto, eu vou fazer o meu trabalho, mostrar quem eu sou, que atributos eu tenho. Depois, se der tempo, eu falo um pouquinho dos atributos pessoais. Se não der, eu aguardo as perguntas. Então, se o cenário é fechado, alguém tem que ficar pelo caminho. Se o meu potencial é 60% e o do meu adversário 60%, um de nós dois não vai atingir o potencial, porque senão vai passar de 100. Então, com 4, 5 candidatos, isso acontece muito. Mas já vimos eleições com 8 candidatos em que o cenário era tão frágil que era aberto. A soma do potencial dos 8 candidatos dava pouco mais de 80%. Então, alguém vai crescer mais. Tá bom. E como é que se cresce mais? Eu tenho muita gente ouvido falar se o Bolsonaro vai apoiar alguém, não vai apoiar. Bom, o apoio faz a pessoa ter mais votos do que ela conseguiria simplesmente com o seu potencial.
por exemplo, eu vou votar naquele candidato porque um amigo meu pediu, porque uma pessoa que eu prezo muito, apesar de não ser meu amigo, pediu. Tá certo? Então, esses apoiadores, quem são os apoiadores? Os apoiadores são os prefeitos, em primeiro lugar, os ex-prefeitos, né? algum deputado estadual muito bem forte naquela cidade, tá bom? E até o presidente da Câmara, um vereador muito bem votado, e, em segundo lugar, mais distante, o governador, e muito mais distante, o presidente. E não estou falando desse presidente, isso sempre foi assim. Basta lembrar que o Lula, reeleito, apoiou o Haddad para prefeito de São Paulo na reeleição, e o Haddad ficou em terceiro lugar, porque não era um apoio horizontal. O apoio se dá de forma horizontal. Quem apoia presidente, candidato a presidente, é o presidente, ex-presidente, alguns senadores. Quem apoia governador é o governador atual, é um ex-governador, às vezes um senador também, e um pouquinho o presidente. Quem define a eleição municipal são os prefeitos, os incumbentes. A palavra do prefeito é a que vale mais dentre todas as palavras, para o bem e para o mal. Né? E quem assistiu Qualitativas ouviu muita gente falar: quem conhece o buraco da minha rua é o prefeito, não é o presidente que nunca viu aqui. Tá certo? Então, é importante. Eu vi o Davi falando sobre segurança, não a segurança municipal, mas a segurança em termos de uma outra forma. E é muito importante você saber que temas você vai abordar na campanha. Isso é fundamental. Tá? No Rio de Janeiro, qual o maior problema do Rio de Janeiro? Todo mundo conhece. O maior problema do Rio de Janeiro é a segurança pública, é a violência. Se você fizer uma campanha em cima, centrada na violência e na segurança, você vai ficar em último lugar. Por quê? Porque ela não define o voto. Ela não é um preditor de voto. Então, nós temos para cada cidade um conjunto de preditores diferentes. Tá bom? Então, é importante você conhecer na sua cidade o que define o voto. São áreas de lazer, é a educação, é a saúde, os postos de saúde, a creche, a iluminação, a limpeza, o saneamento, a distribuição de remédio, enfim, o que define o voto? Porque a eleição se ganha com voto, não com o maior problema. E o maior problema, aquele que já vem há 20 anos, que ninguém nunca resolveu, se você centrar a sua campanha nele, vai virar até meme, porque ninguém vai acreditar e vão ridicularizar. Mais um salvador da pátria. Então, esqueça. Pode coincidir, sim, de o maior problema ser o maior preditor de voto? Claro que pode. Tá bom? Então, se você der sorte de não fazer uma pesquisa e acertar, o que é pouco provável, parabéns. Você está no caminho, mas não é uma regra geral. Então, esses preditores, o modelo que nós desenvolvemos na Guimarães e antes na GPP, né, que hoje é parceira nossa lá no Rio de Janeiro, o modelo que nós desenvolvemos mostra se eles são positivos, matematicamente mesmo, ou negativos. Se eles são positivos, eles são propriedade da situação. Quem for o candidato da situação vai falar só sobre os preditores positivos. Quem for candidato da oposição vai falar só sobre preditores negativos. Eu vou dar o 13º para o Bolsa Família. Eu estou fazendo a campanha da Dilma ou do Lula, porque eles que são donos desse preditor.
tá? E assim por diante. Então, para cada cidade, não existe campanha, eu não vejo mais. Eu já ajudei amigos a perderem eleições antigamente, porque não conhecia essa metodologia, tá? E aí, justamente por isso, buscamos entender por que, se a gente trabalhou tanto os maiores problemas da cidade, o que fez perdermos aquela eleição? Porque não eram temas que moviam o voto. E, num outro plano, que foi muito visto na última eleição, que se errou demais, foram os atributos pessoais. Você não pode falar, por exemplo, o próprio Lula, olha como é importante isso. Lula pediu para votarem na Dilma porque ela era mais competente. Eu não estou fazendo juízo de valor de ninguém, mas a pesquisa mostrava que o mais competente era o Aécio. Então, quando o Lula pede para votar no mais competente, que é a Dilma, ela ficou em segundo plano e a pessoa vota no mais competente. Quando o Aécio, no segundo turno, entra numa linha de que ele também é amigo dos pobres, ele ajuda quem precisa, ele entrou no campo da Dilma. E aí a Dilma recuperou. E esse ano, na última eleição presidencial, a mesma coisa. Nós vimos candidatos saindo com campanhas dizendo que era o mais preparado para governar o país. O mais preparado não sou eu que escolho, não sou eu como candidato que escolho, vou fazer isso, nem o marqueteiro. De cada 100 pessoas que votam no candidato A, 20, né, de cada 100 pessoas que acham o candidato A mais preparado, e só 20 votam nele, e de cada 100 pessoas que acham o candidato B o mais preparado, 80 votam nele, o candidato B tem o atributo de ser o mais preparado. E, nesse conjunto todo, nós temos 30 atributos que regem uma eleição municipal: trabalhador, competente, realizador, renovador, experiente, sabe mandar, tem autoridade, amigo dos pobres, fala com quem... Enfim, nós temos 30 atributos. E o maior erro é você se autoproclamar ou ser um marqueteiro com atributos do adversário. Isso é fatal. Na última eleição, nós tivemos quem era o mais firme e decidido? Era o Bolsonaro. Quem era o mais preparado? Era o Ciro. Quem era o mais inteligente? O Meirelles. Quem era o mais amigo do povo? Era o Haddad. Então, cada um, quem era o mais experiente e competente? Era o Alckmin. Então, se você agora macula a sua campanha com um atributo do adversário, começa a cair no descrédito. Então, são dois eixos fundamentais na campanha. Que atributos pessoais eu tenho? Que atributos pessoais meu adversário tem? Quais são os temas que movem o voto na cabeça do eleitor? São fundamentais. E depois, né, aquilo do que é o primeiro passo, né, mas que vem depois, né, é já saber em que campo eu estou e qual o campo que vai ganhar a eleição, para eu saber, inclusive, o tom da minha campanha. Isso é fundamental. Tá bom? Eu não sei se esgotei. Paulo, nós ficamos em 20 minutos, mas até agora não entrou perguntas, certo? Então, eu queria que você desse mais um arremate final de alguns minutinhos aí sobre o assunto e para a gente passar para a próxima pauta. Eu não vi nenhum aqui, tá? Só quero dizer que a audiência deve ter passado de quase 300 pessoas, tá? Porque nós estamos com uma audiência que chegou a 200 ao mesmo tempo, ou agora nós estamos com 140, e entrou muita gente, saiu muita gente. Então, nossa audiência aqui foi boa para essa nova forma de nos comunicarmos, né? Isso. Tá? Paulo, então, para finalizar, para depois a gente entrar no tema das redes sociais. Não, finalizando, eu gostaria de dizer só esse cuidado
esse cuidado que hoje você deve ter com a leitura das avaliações dos prefeitos atuais, principalmente se você estiver na oposição. O que aconteceu? Em todas as cidades que nós mantivemos, uma sequência, em todas, de pesquisas, o prefeito deu um salto muito grande na avaliação geral, sem, no entanto, melhorar qualquer serviço, por conta de um preditor que entrou no meio desse bolo, que foi o combate ao coronavírus. E quem jogou o prefeito para cima, os prefeitos, foi, pela pesquisa, a atuação de confronto com a ideia do presidente. O presidente, hoje, ele ficou, entre o presidente, o prefeito e o governador, ele ficou na contramão do que a população pensa, não tem nada meu aqui. A população favorável ao isolamento, aí o prefeito adotou o isolamento, o presidente não adotou, o prefeito saiu fortalecido. Por quê? Porque a maioria da população queria e quer ainda o isolamento. Então, você tem que fazer agora uma leitura cautelosa. Se o prefeito tem, por exemplo, 30% de ótimo bom hoje, provavelmente, sem arrefecendo, ele vai cair muito, de forma significativa. Nós temos todos os gráficos, podemos depois passar alguns exemplos, para quem se inscrever aí, eu passo para o Fernando. Enfim, esse é um cuidado, para você não olhar e falar assim, nossa, como o prefeito está forte, nem vou me candidatar, por exemplo. Não é verdade. O prefeito está com uma espuma que ele ganhou em função do coronavírus. Aí vem um problema. Quando o coronavírus sairá da pauta dos principais preditores? Não sei. A primeira estimativa era termos o pico da pandemia dia 4 de maio. A atual, pela universidade aqui, o atual era, antes dessa reabertura do Dia dos Namorados, era 6 de agosto. E agora eu não sei quando é que vai ser. Então, pode ser que às vésperas da eleição ainda tenhamos coronavírus e os prefeitos ainda, de certa forma, fortalecidos. Então, eu queria chamar a atenção para esse dado. A gente tem que saber entender a leitura das pesquisas. Tá? Aquelas tabelas, elas têm que conversar com a gente, falar alguma coisa além daqueles números. Obrigado, Paulo. Só queria fazer um adendo, porque eu fiz outro dia um artigo defendendo a prorrogação, que as eleições fossem para novembro, dezembro, exatamente para que haja uma discussão maior sobre a cidade e não apenas ficar polarizado pelo coronavírus. Isso. Você me deu um alento do que eu estava falando, porque ninguém repercutiu muito. E a segunda questão também é porque aí a transição de governo fica em 45 dias e não 3 meses, que paralisa qualquer administração pública e a população sofre. Certo? Então, nós encurtamos, como todo país. O cara assume, ele ganha, assume logo em seguida. Tem que ser rápido, porque senão para. Se perder a eleição, então é pior ainda. O cara paralisou no primeiro dia que sentiu que ia perder as coisas, e a cidade fica parada e a população fica desassistida. Né? Eu defendo que fique permanente a mudança de calendário e que a gente puxe o calendário um pouquinho para frente, sem virar o ano, sem dar golpe nenhum, mas que a gente possa ter uma possibilidade de discutir a cidade. Senão, nós vamos ficar na polarização dessa questão, polarizados pela questão do coronavírus. Alice vai fazer uma companheira nossa aqui da capital, formada em mídias sociais,
está fazendo trabalho no gabinete da Soninha, certo? Está ajudando a gente aqui no Diretório Municipal a fazer palestras e orientando os pré-candidatos de como trabalhar as redes sociais, as ferramentas e produzir conteúdo para os pré-candidatos. Essa é um pouco a apresentação. Queria aqui também já falar com a Alice, com o pessoal, que depois a gente pegar esse YouTube que a gente fez e dividir ele em 3 etapas. A fala jurídica, a fala do Azedo e essa de mídia e pesquisa, para que as pessoas assistam com mais facilidade, não tenham que correr todo o vídeo. Tá? E fazendo a propaganda aqui no YouTube, nós temos várias já aulinhas sobre redes sociais. Tá? As pessoas devem curtir o YouTube lá do Cidadania. Não é só dar pôr o positivo e o negativo lá no YouTube para a gente fazer essa avaliação. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Com a sua palavra com você, 15 minutinhos, são 9h06. Bom, essa apresentação ela é um resumo dessa formação que o Carlos falou que a gente já disponibilizou lá no YouTube. Foi uma formação bem mais longa, bem mais detalhada, então quem quiser depois ter um complemento, é só acessar lá. A gente dividiu em 14 aulinhas sobre os temas variados que a gente vai falar brevemente aqui hoje, tá? Então, aqui um pouquinho de quem sou eu jornalista, tenho uma pós-graduação em marketing digital e já estou trabalhando na política há alguns anos. Eu gosto de começar a apresentação com essa foto, porque ela representa um pouco da transição da nossa sociedade nos últimos anos em relação à tecnologia. Aqui, do lado esquerdo, é o conclave do Papa Bento, você vê na praça lá as pessoas todas olhando, observando, e em 2013 já é o conclave do Papa Francisco, a postura das pessoas já é totalmente outra, todo mundo com o celular na mão, gravando, registrando e compartilhando esse momento com outras pessoas. As pessoas deixam de ser passivas e elas passam a ser ativas na transmissão de informações, de entretenimento, de tudo o que quer que seja que elas estejam vivenciando. Trouxe aqui alguns dados em relação à quantidade de pessoas que a gente tem dentro da internet no mundo todo. 3,2 bilhões de pessoas. Espera aí que eu vou mutar o microfone do pessoal aqui. Não consigo mutar. Quem conseguir mutar, e acho que o Hélio dá uma mutada, que acho que tem gente com o microfone aberto. Mas vamos lá, são 3,2 bilhões de pessoas no mundo na internet, o que representa 40% da população mundial. E essas pessoas, em média, por dia, passam 2 horas e 22 minutos nas redes sociais. Então, são 2 horas e 22 minutos absorvendo conteúdos compartilhados, compartilhando, trocando, interagindo nas redes sociais. Esse mapa, ele mostra um pouco de tudo que acontece na rede em 60 segundos. Então, em 1 minuto, aqui a gente tem um comparativo de 2018 e 2019, mas a quantidade de ações que as pessoas fazem na internet dentro de 1 minuto. Então, por exemplo, 973 mil logins no Facebook. Em 2019 já chegou a 1 milhão. Em 1 minuto, tem 1 milhão de pessoas logando no Facebook no mundo inteiro. No Instagram, aqui, 174 mil scrollings, que é aquela rolagem de38 mil tweets. Então, dá para a gente ter uma ideia da amplitude, 38 milhões de mensagens no WhatsApp. A amplitude da troca de informações, da quantidade de interações, do quanto que as pessoas estão trocando na internet em 1 minuto. Então, isso é uma oportunidade para todo mundo, e na política isso é uma oportunidade para a gente se expor, para a gente trocar, para a gente ouvir. A gente tem que observar, encontrar essas oportunidades e aproveitar. Aqui, as redes sociais mais populares no mundo. Primeiro delas, o Facebook, depois o WhatsApp, depois o Instagram, e em quarto lugar, uma rede social nova que está ganhando espaço desde o ano passado, que é o TikTok. Por último, o Twitter. O Twitter no Brasil, ele é uma rede com um pouquinho menos de força, mas mundialmente ele tem muita força. E no Brasil, diferente do mundo aqui nesse ranking, a gente tem o Instagram como a rede social mais popular. Era o Facebook e ela subiu, tomou o lugar do Facebook no ano passado. E a gente tem uma característica muito particular no Brasil, que é uma característica inerente aos países mais pobres,
que é o WhatsApp tendo mais abrangência do que em países mais ricos. Porque as operadoras de celular, elas dão os dados gratuitos para uso no WhatsApp e não dão os dados gratuitos para uso em outras redes. Então, por Alice, isso, no Brasil... Oi? diz que a sua tela está travada, o Diego lá de Badiba City. Não está trocando para vocês? Não, para mim também não. Em que tela que está? Tá na tem inicial, a tela tá na principal. inicial. Deixa eu A tela descompartilhar e inicial. compartilhar de novo. Espera aí. Ainda bem Mexeu? que agora tá. Tá. Vocês estão vendo essa que está com as imagens do conclave? La Plaza de São Pietro, é isso? Isso mesmo. Então, vamos lá. Ó. Vou dar uma repassada aqui no que eu já falei. Praça de São Pedro, a mudança da postura, a quantidade de pessoas na internet. Esse é o mapa que eu mencionei em relação à quantidade de ações que tem na internet em 1 minuto. Depois, essa apresentação, esse início dela é o mesmo que eu usei na apresentação que já está no YouTube. Então, se vocês quiserem acessar, analisar tudo Mas com mais continua calma, na vai estar praça. lá. Ué, Não foi para o slide 4. vamos lá. Opa, foi para frente agora. Volta Acho que um. na hora que eu projeto... Tá mexendo agora, não? Tá, agora você está 2018, 2019, internet minutos, supermercado, Instagram. Tá. Bom, essa é a tela que eu estava falando. Vou passar para frente. Mudou? Não. Não mudou? Eu vou deixar ela assim. Agora tá. Aí, mudou. Eu vou deixar ela sem projetar, porque acho que quando eu projeto ele está travando, tá? Então, vou deixar nesse modo aqui. Está no Facebook, Instagram, Twitter. Isso, o WhatsApp e o TikTok. TikTok é uma rede que eu não sei se a maioria de vocês já conhece, mas ele faz vídeos mais divertidos, tem manipulações de imagem, é bem interessante. Se tiver um olhar mais ousado, dá para aproveitar na política também. E o que eu estava falando é que o WhatsApp no Brasil ele tem essa peculiaridade de as operadoras não cobrarem pelo uso de dados no WhatsApp, e por isso ele ser uma rede tão forte, porque as pessoas têm um acesso mais amplificado. Então, às vezes, a pessoa não tem o dado para acessar as outras redes, mas ela tem o dado para usar o WhatsApp e fazer a troca de mensagens por lá. Então, no Brasil, esse é o ranking no mundo, mas no Brasil o WhatsApp tem mais força e o Instagram tem mais força do que no comparativo com o restante do mundo. Aqui é uma informação sobre a quantidade de pessoas conectadas no Brasil, são 150,4 milhões de usuários e 140 milhões que têm rede social. 66% da população brasileira no total ela é ativa nas redes. Então, se a gente considerar que a gente está excluindo as crianças, pessoas mais idosas que não utilizam as redes sociais, a gente tem praticamente a totalidade da população jovem, adulta, dentro das redes sociais. Então, a gente consegue acessar praticamente qualquer pessoa nesse ambiente. Aqui é o recorte dos brasileiros, que foi o que eu falei, que o Instagram no Brasil ele tem mais força do que o Facebook. O Instagram é uma rede que está ganhando adeptos no Brasil, enquanto o Facebook está perdendo. O Instagram é mais focado em vídeo e fotos, mais imagens, tem muito essa força dele vinculada ao imediatismo das pessoas, delas não quererem ler, não quererem prestar atenção por um tempo muito prolongado em alguma coisa. Então, o Instagram é uma rede mais efêmera e tem a característica de ter os stories, que são aquelas bolinhas, quando você entra no Instagram lá em cima, tem os destaques, que ficam disponíveis só por 24 horas para as pessoas. Então, ela absorve muito essa necessidade de novas informações e o imediatismo das pessoas. Então, a pessoa entra, ela se sente impelida, obrigada a ver aquilo, porque ela sabe que se ela não ver naquele momento, amanhã esse conteúdo não vai mais estar disponível para ela. E os stories no Instagram são a ferramenta mais usada e mais vista dentro. Então, às vezes, a pessoa não roda, não desce o feed, mas ela olha os stories. E aí, conforme ela acessa muito os stories de uma pessoa, o algoritmo da rede ele vai entendendo que aquela é uma pessoa que interessa a esse usuário e vai mostrar cada vez mais esse conteúdo para ela. O algoritmo ele funciona dessa forma para todos os conteúdos em todas as redes. Ele lê os seus dados de navegação, a sua interação, e ele vai aprendendo sobre as suas preferências, o tipo de conteúdo que você quer consumir na rede.
As redes, elas são um instrumento profissional que querem que o usuário dela, o cliente, tenha uma experiência cada vez mais satisfatória. E o que eles entendem como uma experiência satisfatória é que a pessoa receba o tipo de informação que ela quer receber. Então, eles usam toda essa expertise para entender o seu comportamento, qual o conteúdo que você gosta de absorver e te mandar cada vez mais conteúdos desse tipo. Na política, isso tem um impacto direto, que são as bolhas ideológicas que a gente fala em relação às redes sociais. Quanto mais, se você é uma pessoa mais à direita, quanto mais você consome o conteúdo à direita, você para observar os vídeos, ver as fotos, ler os textos produzidos dentro dessa linha ideológica, o algoritmo vai entendendo que é esse o tipo de conteúdo que você gosta de absorver e vai te mandar cada vez mais disso. Por isso que nas nossas redes sociais, às vezes a gente sente que a realidade dentro delas não é igual à realidade fora, é desconexa, porque lá você vai recebendo cada vez mais o conteúdo de quem pensa igual a você, as coisas que são produzidas igual a você. Isso provoca também um reforço dos pensamentos extremistas, porque você tem um pensamento mais extremo e percebe que ele não é um pensamento só seu, você se sente fortalecido, então você se sente mais livre para ter esse pensamento, disseminar esse pensamento e falar mais sobre isso. Então, isso acontece em qualquer dos extremos, e é por isso que as redes sociais elas estão tão polarizadas, porque o pensamento de centro, o pensamento mais neutro engaja menos, e a rede social entende que aquele não é um conteúdo interessante e manda para as pessoas os conteúdos mais extremados. Aqui tem alguns dados sobre faixa etária, uns dados demográficos em relação aos usuários do Facebook, um equilíbrio entre homens e mulheres, tem muitos jovens, mas também tem uma presença da população mais velha, que está dentro da rede. Ela é uma rede praticamente disseminada em todas as faixas etárias no Brasil, mas se você somar todos os usuários entre 18 e 34 anos, somam 50% dos usuários. Então, temos aí metade da população dentro da rede jovem. No Instagram, a gente só tem dados de mundo, não tem dados de Brasil, são 1 bilhão de usuários ativos no mundo todo. E 500 milhões de usuários que acessam a plataforma todos os dias. O perfil do usuário do Instagram, por essa coisa do imediatismo, ele é aquela pessoa que fica na rede durante horas do dia dela. Às vezes a pessoa acorda, antes dela levantar, escovar o dente, tomar um copo d'água, ela olha no celular para ver as últimas atualizações. O mesmo acontece no WhatsApp já, para que a pessoa já abre o celular para ver se tem alguma mensagem, alguma coisa. Ela não quer perder nada. E aqui, em relação à faixa etária, também no Instagram a gente tem a maioria se eu somar entre 18 e 34 anos, a maior faixa dos usuários. Então, também a maioria da população da rede jovem. Aqui, por que as pessoas estão nas mídias sociais? Elas querem 3 coisas. Elas querem informação. Então, as pessoas agora entendem as redes sociais, as mídias sociais, na verdade, porque a rede social é a sua rede de relações, é a sua rede como um todo. E as mídias é cada uma dessas ferramentas. Então, o Facebook é uma mídia, o Instagram é uma mídia, o WhatsApp é uma mídia, tá? Então, elas entendem essas plataformas como ambientes onde elas vão receber informação. Então, elas entram lá para receber informação, seja uma notícia, seja uma informação sobre o político que ela acompanha, uma informação sobre os amigos, ela vai lá para se informar. Para se entreter, ela gosta de assistir vídeos, enfim, de fazer coisas que tragam a ela prazer, satisfação, entretenimento, mas elas querem muito interação. A grande diferença entre a rede social e um canal de mídia tradicional é a interação. Na rede social, ela não apenas absorve o conteúdo e observa o que está acontecendo. A pessoa interage, ela expressa a opinião dela e ela espera receber um retorno em relação a isso. Principalmente na política, é muito importante vocês terem isso em mente. Se você tem um canal numa mídia social, você precisa saber que a pessoa que foi lá falar com você, colocou um comentário, fez alguma interação com você, ela espera que tenha isso de volta. Ela espera receber isso também de você. Se você vai ter 5 canais e não tiver capacidade de fazer esse trabalho de interação em todos eles, é melhor você não ter 5 canais, que você tenha 1 canal ou 2 canais, onde você consegue estar presente e interagindo com o seu público de uma forma efetiva.
E aí, com esse relacionamento, que é a coisa mais importante que você vai conseguir construir dentro da rede social, você vai fazer com que o seu eleitor saia de um seguidor para se tornar um eleitor. Você vai construir essa relação, você vai planejar o seu conteúdo de uma forma que vocês avancem nesses degraus. Então, o seguidor, ele é primeiro uma pessoa que se interessou pelo seu conteúdo, entrou lá e achou alguma coisa interessante. Ele falou, vou seguir para ver o que tem aqui. O simpatizante é uma pessoa que já tem mais afinidade, já sabe por que ele gosta de você, já sabe quais são os pontos de conexão entre vocês. O engajado é quando você conseguiu que ele tivesse uma conexão tão forte com você, que ele vai comentar, marcar as outras pessoas, compartilhar. Então, quando você for construir os conteúdos da sua rede, você tem que pensar para que etapa desse funil você está produzindo esse conteúdo. E o mobilizado é o cara que já vai virar o seu advocacy, já vai te defender, já vai levar as suas ideias para frente, enfim. Você vai planejar o seu conteúdo e produzir ele focado em cada uma das etapas desse funil. E aí, você está lá planejando o seu conteúdo e produzindo e postando nas suas redes. Mas você tem que ter em mente que nas redes todo mundo é produtor de conteúdo. Então, as pessoas elas vão compartilhar e vão distribuir esse conteúdo que você está produzindo com o olhar dela, com a opinião dela. Então, você tem que ter um conteúdo produzido de uma forma estruturada, que não deixe margem para interpretações dúbias, que não seja impensado, porque isso pode se reverter contra você, a pessoa compartilhar e colocar isso de uma forma pejorativa, uma forma negativa. E aí, olhando por um outro lado, o fato de todo mundo ser produtor de conteúdo na rede vai te municiar de informações. Além de você dar informações e observar como as pessoas interagem com aquilo que você está produzindo, você tem que ver o que elas estão falando, observar, estar atento a isso, receber esse conteúdo e traçar as suas estratégias observando também as relações em relação a isso, tá? As redes sociais te dão um termômetro. Você consegue saber se as pessoas estão gostando ou elas não estão gostando daquilo que você está produzindo, e você tem que estar atento a isso. Não adianta você só produzir o conteúdo e jogar o conteúdo lá e achar que porque você achou aquele conteúdo bom, ele está surtindo o efeito que você achou que ele ia ter, ele está sendo bom para todo mundo. Então, você tem que estar atento à reação das pessoas em relação àquilo. Não adianta você postar um conteúdo, ter muito engajamento e as pessoas estarem falando mal. Elas estarem comentando muito, mas te criticando. Então, você tem que usar as redes sociais como um termômetro em relação às coisas que você está compartilhando, que você está dizendo, e aproveitar isso para saber se o perfil que você traçou em relação às coisas que você está fazendo está alinhado ao perfil que as pessoas gostariam. E aí você vai usando os dados e redirecionando e acertando as suas estratégias em relação a isso. A rede social, ela é o ambiente que vai se dar o embate político nessas eleições. Com esse afastamento que a gente tem por conta do coronavírus, as pessoas não vão estar tanto nas ruas, elas vão estar nas redes. E aí, se você não conseguir aproveitar as redes para fazer o corpo a corpo, a interação que você deveria estar fazendo na rua, você vai deixar passar a oportunidade de conversar com as pessoas. Não adianta você achar que as pessoas vão se lembrar de você na eleição, de algum contato que elas tiveram com você há um tempo atrás. Não, você tem que se fazer presente no ambiente que é possível neste momento, que são as redes sociais. Então, a gente tem esse ambiente nas redes onde todo mundo produz, todo mundo recebe, todo mundo coloca opinião, a rede te induz a receber mais um conteúdo, enfim. Como é que isso influencia o processo eleitoral? No Brasil, nas últimas eleições, a gente viu isso influenciar o processo eleitoral de uma forma muito forte, muito decisiva Alice, mesmo. Oi. Acelera. Estou acelerando. Então, a gente teve, nas eleições anteriores, as redes sociais como um coadjuvante importante. E na última eleição, a gente teve o presidente Bolsonaro, que foi eleito, e conseguiu colocar as redes sociais como protagonista do processo eleitoral. Ele definiu a narrativa das eleições a partir das redes sociais dele. Claro que é um processo que ele já tinha começado muito antes de construção da imagem, mas ele conseguiu levar a narrativa dele até o fim da eleição e fazer com que nada do que fosse dito fora das redes sociais impactasse essa narrativa que ele construiu. Com a rede social dando esse canal direto da informação entre a pessoa e o emissor,
sem a necessidade dos veículos de mídia para intermediar, a pessoa tem o controle sobre o que ela comunica sobre ela. E os candidatos anteriores, eles ainda consideravam a mídia como um elemento importante na construção. O que o Bolsonaro fez foi excluir totalmente a mídia desse processo e passar a ser o interlocutor direto das informações dele com o eleitor. Ele descredibilizou na narrativa dele qualquer informação que a mídia passasse sobre ele e fez com que o eleitor buscasse sempre, de uma forma direta, os canais dele para receber informação sobre ele, desacreditando todo o resto. Ele conseguiu ser o detentor da narrativa e controlar a narrativa por meio das redes sociais. Ele fez isso usando muita fake news, que obviamente não é uma invenção dele. A gente já via as mentiras monopolizando o processo eleitoral há muitas eleições. Isso aconteceu nas eleições de 2014, muito fortes, aconteceu nas eleições de 2010. A diferença é que as redes sociais tornaram isso viral de uma forma que perdeu o controle dessa vez. Então, por mais que uma fake news fosse combatida nos veículos tradicionais, ou até mesmo na própria rede social do outro candidato, a força da rede social, daquele que disseminou a informação, fazia com que todas essas estratégias de tentar combater aquilo fossem pífias, não gerassem o resultado necessário. Exatamente por esse controle da narrativa. A pessoa só busca informação naquele canal. Ele conseguiu criar uma estratégia de credibilidade onde as pessoas não acreditavam em nada que não fosse emitido por ele ou pelos apoiadores dele. Eu trouxe aqui 2 exemplos de fake news que foram muito fortes e que não conseguiram ser combatidas. Por exemplo, essa montagem de uma foto da Manuela Dávila, que todo mundo... Ele fez essa... ele não, necessariamente, que a gente não pode acusar, a gente não sabe quem fez, mas criou essa fake news para atingir o público evangélico, ser detrator do oponente com um público que ele sabia que era um público adepto a ele. Então, ele divulgou essa fake news e isso pegou. E aqui uma outra fake news também criada há muito tempo, acho que é a fake news mais antiga da nossa história, que é a questão do kit gay, que ele ressuscitou nessa eleição para usar contra o adversário dele, favorecendo ele em relação aos públicos mais conservadores, que eram os públicos dele. As fake news, elas estão aí, vão continuar estão desde a época que isso era disseminado no boteco na esquina, no ponto de ônibus, enfim. A questão não a notícia em si, mas a estratégia de se produzir um conteúdo e viralizar ele de uma forma que ele atinja os seus eleitores. Eles fizeram isso por meio de WhatsApp, por meio de criação de grupos no Facebook, guerrilha digital, que é você montar um grupo grande e abastecer ele com essas informações para que eles disseminem. Claro que tem a questão dos robôs, enfim, mas o ponto aqui é entender qual a estratégia que você pode usar para fazer com que as informações que você quer passar cheguem a outras pessoas. Então, aqui no caso, eram as fake news, e vai ter fake news contra todos os candidatos nessa eleição. O que vocês precisam entender é como combater, como você construir a sua narrativa e fazer com que as pessoas entendam o seu canal de informação como aquele onde elas vão buscar a informação em relação àquilo, se é ou se não é. E se você quiser, claro que não uma mentira, disseminar também uma informação em relação ao seu oponente, como fazer isso? Você pesquisa, você tem uma informação que é importante, que você pode te favorecer frente a um oponente, e como que você viraliza isso? Então, a estratégia é produzir conteúdos, ter militância, disseminar e abastecer. Produzir peças de fácil entendimento e de fácil compartilhamento para que os seus apoiadores possam disseminar isso nas redes dele de uma forma eficiente e que isso chegue a várias outras pessoas. Se o seu oponente conseguiu mobilizar a narrativa da eleição na sua cidade, você tem que entender qual é a narrativa que você vai conseguir colocar de oposição a ele para ocupar esse espaço e também dominar a sua narrativa. Não deixar que a narrativa da outra pessoa, a sua narrativa, seja construída pela outra pessoa. Nesse caso aqui, o Bolsonaro construiu a narrativa em relação ao Haddad. Ele é um cara permissivo, ele é um cara que apoia a pedofilia, ele é um cara que apoia o kit gay, eles são contra a religião. Então, houve um domínio da narrativa do lado oponente pelo outro lado. Isso não pode, vocês não podem deixar isso acontecer.
E aí, aqui falando um pouco de WhatsApp, as pessoas, aqui é uma pesquisa de 2018 em relação ao quanto as pessoas acreditam naquilo que elas recebem no WhatsApp. Então, 62% das pessoas acreditam muito no que elas recebem pelo WhatsApp. Então, isso é um dado importante que vocês têm que ter em mente e pensar em como usar essa ferramenta a favor. E aí, toda essa movimentação que a gente faz na internet, tudo que você curte, tudo que você comenta, compartilha, clica, isso abastece as estruturas de dados. Então, a gente tem o que a gente chama de Big Data, que é todo esse universo de dados, que é usado para direcionar os conteúdos dentro da rede. Você pode fazer isso de uma forma lícita, simples, sem problema nenhum, através das próprias plataformas, porque elas permitem que você faça esse impulsionamento, esse direcionamento, dando uma precisão geográfica e de perfil do público que você quer impactar com aquele material. Então, quando você vai disseminar uma informação, você pensa quem é a pessoa que você quer impactar, qual o perfil dessa pessoa, e aí você consegue traçar isso detalhadamente e impulsionar com recursos esse dado para chegar a essa pessoa. Mas nem sempre ele é usado de uma forma, esses dados são usados de uma forma tão clara. A gente teve o caso recente nas eleições nos Estados Unidos, onde a empresa Cambridge Analytica, que é uma empresa inglesa, usou de dados de usuários do Facebook para direcionar conteúdo de uma forma precisa nos Estados Unidos, e todo mundo diz que foi isso que realmente elegeu o presidente Donald Trump. O que eles faziam? É pegar um grupo específico de dados de pessoas pró-aborto, por exemplo, e produzir um conteúdo dizendo que o Trump é super ok em relação ao aborto e direcionar para essas pessoas. O grupo específico de pessoas que é contra o aborto, produzir um outro conteúdo dizendo que o Trump é contra o aborto e direcionar para essas pessoas. Então, o uso de dados, ele foi usado de uma forma que, para os públicos específicos, fosse desenhado um perfil do candidato que era o perfil do candidato que eles gostariam, independente de se isso era realmente a proposta ou não. Isso causou grandes problemas, né? O Facebook está respondendo lá nos Estados Unidos, eles têm uma legislação muito mais permissiva em relação ao uso de dados do que nós, mas não é crime, isso é amplamente utilizado no marketing para venda de produtos, não é um crime, mas é uma forma de se usar e manipular os dados e entender como que você usa esse grande universo de informações que a gente tem sobre todo mundo que está nas redes ao seu favor. Enfim, eu já passei 3 minutos do meu tempo, mas a gente tem todas essas informações de uma forma mais detalhada no treinamento que a gente fez nas mídias sociais, e aqui deixei alguns links também, depois a gente acho que pode compartilhar essa apresentação junto do próprio Facebook, onde tem aulas de como usar essas ferramentas de impulsionamento e direcionamento de conteúdo, como você preparar suas páginas e seus perfis para isso. E aqui no final tem os meus contatos, e quem quiser conversar sobre, pedir dicas e falar, eu estou à disposição.